Fala comigo, rubro-negro, galera. Tô trazendo aqui nesse vídeo pra vocês um trechinho do vídeo de senhor Vene Casagrande, né? Um homem que recentemente ele tava sendo bem zoado nos vídeos dele, porque ele cravou a contratação do Claudinho. Inclusive eu trouxe aqui no canal essa declaração dele, onde ele crava a contratação do Claudinho, né? Inclusive recentemente ele falou no SBT Esportes Rio, eu trouxe aqui pra vocês também. Na verdade eu não trouxe ele falando, trouxe a informação dele gravando que é questão de tempo até o Claudinho vir, né, que só falta o Zenit contratar o substituto dele, que eles já estão quase contratando também o Zenit. Então, cara, não sei, não faço ideia do que é verdade, tem muita coisa saindo na mídia. O Vene Casagrande é um grande jornalista, ele tem várias fontes, então difícil você discordar dele, né, você desacreditar de alguma coisa que ele fala, mas enfim, cara, essa é a realidade. Eu tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações das novelas que o Flamengo está enfrentando atualmente, né? São 3 atualmente. É o Claudinho, obviamente. Temos o Marcos Antônio, que eu achei que não iria virar novela e acabou virando novela. E também tem o senhor Lucas Paquetá, que esse aí eu acho que não vem. E eu também torço para que não venha, né? Eu torço para que ele não venha e eu acho que ele não venha. Mas antes de começar de ir para essas informações, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral pro canal. Agora, sem mais delongas, sem lenga-lenga, sem nhé, fiquem com a informação de Vene Casagrande. Vamos falar de mercado agora, porque eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo para entender as situações das negociações do Flamengo por respectivos jogadores. Vamos começar com Marcos Antônio, jogador da Lazio, que o Flamengo já esteve muito perto de contratar, e a Lazio novamente travando o negócio, e ele me explicou o porquê. Falei, e o Marcos Antônio, como é que está a situação? Essa pessoa respondeu, Vene, está enrolado. Demos um ultimato à Lazio, não temos muito tempo, demos esse ultimato, nós queremos resolver o quanto antes. Se eles não aceitarem a nossa proposta, vamos atrás de outra opção, porque não podemos ficar esperando durante a janela inteira. Nossos concorrentes a títulos estão contratando, anunciando, e a gente, mirando esses reforços que a gente entende que pode chegar para ajudar bastante, a gente não pode esperar muito tempo. Mas fica aí a informação. E aí eu perguntei qual foi o problema com a Lazio. Aí ele falou, a Lazio falou que empresta. Beleza, certo. Depois diz que emprestava, mas tinha que ser com obrigação de compra. Aceitamos, acordamos valores. Aí, na hora de fechar tudo, eles dizem que só vendem porque receberam proposta de venda de outro clube. O Flamengo não é o... Eu não posso falar a palavra aqui. É isso. Então, essa é a situação envolvendo Marcos Antônio. Claudinho, vamos lá. A pessoa me diz o seguinte, recebemos aceno positivo de tudo. Aí, neste final de semana, soubemos que o Zenit recuou e tenta agora renovar o contrato com o Claudinho. Oferecer uma proposta de renovação ao Claudinho, foi isso que a gente ficou sabendo. Os russos são difíceis demais de negociar, por isso não podemos comemorar, só com contrato assinado. Estamos tentando ainda, obviamente, é um jogador que a gente acha que vai qualificar demais o elenco. Estamos tentando ainda. Eles deram o aceite e agora eles recuaram e estão tentando renovar com o Claudinho. Essa é a informação de momento no lado do Flamengo. Lucas Paquetá, a pessoa me diz o seguinte, nós queremos, é claro, mas é uma situação delicada. Primeiro o pessoal dele precisa conversar com o Eshian. Quando ele diz o pessoal dele, provavelmente os empresários, né? Primeiro o pessoal dele precisa conversar com o Eshian. Nós queremos, mas é uma situação que tende a se arrastar até agosto, Vene. Isso aí vai virar uma longa novela mesmo. Risos. O Risos foi o RS. Então, pessoal, de fato, toda novela, toda negociação do Flamengo tem se tornado novela para vocês torcedores, mas se a gente for parar e analisar, são jogadores de alto calibre. Tudo bem, muita gente vai falar assim, o Marcos Antônio não é um desconhecido, mas é valorizado no futebol europeu. Fez uma boa temporada no PAOK, pelo menos na visão da Lazio, e a Lazio prefere vender a emprestar ao Flamengo. Beleza. Só que o que a Lazio fez com o Flamengo é errado. Você dá um aceite, aí depois volta atrás, aí depois faz a exigência, aí volta atrás, depois dá a exigência, volta atrás. É errado. No caso do Claudinho, beleza. O Claudinho é um time russo, o Zenit, que é apaixonado pelo Claudinho, todo mundo sabe disso. O Flamengo chegou a um acordo, recebeu o aceite. E aí, em cima da hora, os caras recuaram e agora estão tentando renovar. Basicamente, o que aconteceu com o Wendel, que também pertence ao Zenit. Isso aconteceu com o Wendel. O Flamengo estava muito perto de contratar o Wendel. Assim,
pertíssimo mesmo, por empréstimo. Aí, em cima da hora, o Zenit foi lá, ofereceu uma renovação ao Wendel, o Wendel recuou, renovou, tanto é que na ocasião o Flamengo ficou, entre aspas, irritado com os representantes do atleta por conta dessa situação, porque o Flamengo entendeu que foi usado na ocasião, isso nos bastidores, nada foi dito publicamente. E no caso do Lucas Paquetá, é um caso à parte, porque envolve uma outra situação, extracampo, possível punição. Então também envolve o West Ham, querendo ou não, um clube que investiu milhões para contratar o Lucas Paquetá. Pessoal, assim, eu entendo, digamos assim, a revolta ou até mesmo a frustração de muitos torcedores, mas é compreensível que no Flamengo tudo se torne novela, porque o Flamengo, ele mira sempre ótimos jogadores. Vamos lá, De La Cruz foi novela, Léo Ortiz foi novela, mas valeu a pena a novela. Inclusive valeu a pena o valor investido. Agora é aguardar. A gente pode fazer várias críticas a essa atual gestão. Agora, quesito negociação, para mim, os caras são os melhores. Não tem jeito. Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, é muito bom no quesito negociação. E o Marcos Braz é muito bom de bastidores. É um cobra da bola. Você pode criticar o que for o Marcos Braz. Eu tenho várias críticas ao Marcos Braz. Nem sei se eu fosse o presidente, ele estaria ainda como VP de futebol do Flamengo. Mas de bastidor, de entender o ambiente de futebol, o Marcos Braz entende. Tanto é que ele foi colocado para ser o VP de futebol do Flamengo. Então está aí, galera. No final, o Vene ainda fala um pouquinho do Marcos Braz, né, do Eli Gordon, mas vamos ser sinceros, apesar de ele ter vários defeitos, né, principalmente recentemente, que ele acabou agredindo um torcedor, é incrível como ninguém fala disso. Isso daí aconteceu, ele agrediu um torcedor, já foi provado que foi uma agressão covarde do Marcos Braz, e mesmo assim ninguém fala nada. Mas enfim, se ninguém fala, não tem por que eu ficar retocando nisso, né? Mas cara, o Eli Gordon, apesar de seus efeitos, ele consegue trazer alguns reforços. Ele só não trouxe treinador bom, né? Que acertou que o Jorge Jesus, acertou o Sampaoli por algum tempo, mas o que eu acho que o Sampaoli vinha fazendo um bom trabalho, mas depois daquele lance, cara, que o preparador físico dele bateu no Pedro, o trabalho do Sampaoli foi água abaixo. Ele tava fazendo um trabalho até que bom até acontecer isso daí do Pedro, mas depois, cara, foi só ladeira abaixo. Demoraram ainda pra demitir o Sampaoli, né? E agora o Tite. Acertou o Tite arrumou o time, colocou ordem na casa. Também tem ótimos jogadores pra fazer isso, né? Ele conseguiu recuperar alguns jogadores. O Gerson saiu com ele, voltou. O Gerson tá voando, cara. O Carolino também tá voando. O Pedro nem se fala. O Cebolinha tá voando. O Tite recuperou o Cebolinha, cara. Conseguiu retornar o Cebolinha pro seu auge. Tem o De La Cruz, não tem nem o que falar da atuação do De La Cruz. O Arrascaeta também tá jogando bem. Tem o Pulgar, cara. O Tite tem um baita de um elenco nas mãos. Ele conseguiu utilizar, ele consegue extrair 100% desse elenco. Porque com o Vitor Pereira, depois da saída do Dorival, mostrou que não era o time, tem o treinador. 2023 inteiro, até o final, quando o Flamengo quase conquistou o brasileiro. Mas nas mãos do Vitor Pereira e do Sampaoli, depois do caso do Pedro, mostrou que, apesar de tinha os mesmos jogadores. Tinha o Pedro, tinha o Cebolinha, tinha o Bruno Henrique, tinha o Gabigol, tinha o Fabrício Bruno, tinha o Gerson, tinha todo mundo, só não tinha o De La Cruz. E não ganhou bosta nenhuma. Jogou muito mal e não conquistou nada. Então mostrou que, apesar do elenco, se o treinador é ruim, não há nada. Não tem elenco que salve, sabe? Então, o Vitor Pereira nos mostrou isso muito bem. E o Sampaoli, no final da sua trajetória pelo Flamengo, mostrou que o elenco pode ser maravilhoso. Se o treinador for ruim, não vai dar liga. E o Tite mostrou que ele tem um elenco maravilhoso e é um bom treinador. Ele conseguiu principalmente recuperar o Cebolinha. Cebolinha tá voando. Infelizmente, tá com uma lesão já faz um tempinho. Mas quando o Cebolinha tá em campo, o cara agrega muito no time. Então, o senhor Tite está de parabéns. Provavelmente no próximo jogo contra o Criciúma, já vai ter o elenco completo, força total, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, o Varela é uma dúvida, porque o Wesley tá jogando muito bem, o Vinha também é uma dúvida, porque ele tava com uns problemas, teve algumas lesões, talvez, na seleção uruguaia, teve alguns probleminhas, voltou machucado, então Vinha é uma dúvida. O Varela também é, mas De La Cruz e Arrascaeta não tem nem que falar, que os caras vão desbancar qualquer um, né? Vai manter o Gerson, vai manter o Pulgar, mas o resto, cara, tchau, tchau.
Mas no demais é isso, meus amigos. A informação aí das novelas que estão rolando atualmente do Flamengo. Também falei um pouquinho do time, né? Acabei entrando em São Paulo. Mas vocês entenderam o que eu quis falar. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixa seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!